Hoje vamos dar seguimento à nossa leitura do Evangelho de João, segundo a melhor tradução para o português. E hoje, seguindo no capítulo 4, que vai se iniciar da seguinte forma. Ora, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido Jesus estar fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não estava batizando, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu para a Galiléia. Mas ele precisava atravessar a Samaria, de sorte que ele chegou até uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó deu a seu filho José. Ora, ali tinha um poço de Jacó. Então Jesus, exausto da caminhada, sentou-se ali. Assim, como estava ao lado do poço, era por volta das 18 horas. Então dá a entender que Jesus caminhou aí um bom tempo e estava cansado. E mesmo assim não fez corpo mole para continuar o trabalho, né? Uma mulher de Samaria veio tirar água. Jesus disse a ela: "Dá-me de beber." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aí a mulher samaritana disse a ele: "Como podes tu, sendo judeu, pedir de beber a mim, sendo uma mulher samaritana?" Pois judeus não se relacionavam com samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse: "Se conheces a dádiva de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu terias pedido a ele, e ele teria te dado água viva." A mulher lhe disse: "Senhor, tu nem tens um balde, e o poço é fundo. Onde, pois, adquires essa água viva? Acaso não és maior que nosso pai Jacó? Ele nos deu o poço e ele bebeu, ele próprio, bem como seus filhos e seu gado." Jesus respondeu e lhe disse: "Cada um que bebe desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca jamais terá sede. Antes a água que eu lhe darei, e tornará nele uma fonte de água, jorrando para dentro de vida eterna." A mulher disse a ele: "Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha sede, nem venha aqui buscar." Jesus disse a ela: "Vai, chama teu marido e volta para cá." A mulher respondeu e disse: "Não tenho marido." Disse Jesus: "Disseste corretamente que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora, o marido teu, não é. Aí falastes a verdade." Então aqui, né, dá a entender realmente. Será que Jesus aprova o divórcio e o segundo casamento? Certo? Já teve 5 maridos, e esse não era o teu marido, certo? Não era o marido dela. Então, parece que hoje isso é normal, né? Em algumas igrejas, denominações, você se divorciar simplesmente e casar com uma outra pessoa, certo? Então, aqui dá a entender claramente que Jesus não aprova a questão do divórcio e segundo casamento, certo? A mulher disse a ele: "Senhor, percebo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém." Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês, samaritanos, adoram o que não sabem. Nós, judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação é a partir dos judeus. Mas a hora vem, aliás, já é, quando os adoradores genuínos adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sim, porque o Pai está procurando a tais como seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Em espírito, meu amigo, em espírito. Aqueles que são movidos, que a gente leu aqui anteriormente, nos capítulos anteriores, aqueles que são movidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, que envolve compromisso, verdade, palavra de Deus. A única verdade é Cristo, né? Caminho, a verdade e a vida. É tudo que Cristo ensinou e tudo que está na palavra de Deus. Então você tem um Espírito, movido pelo Espírito e em verdade. Palavra de Deus, aplicabilidade, compromisso com a palavra de Deus. Em espírito e verdade, Deus busca esses, certo? A mulher disse. E outra coisa é que, quando Moisés tinha o tabernáculo de Deus, a Arca da Aliança, era móvel, não existia um local físico. A gente não lembra de nenhum local que Deus falou: "Agora vocês vão parar aqui e fazer esse local, e aqui ficará fixamente a adoração, a Arca da Aliança e tudo mais." Isso foi uma ação de Davi, que queria colocar o local físico, certo? Deus assim permitiu, mas a princípio sempre foi móvel, certo? Então por isso provavelmente ela está questionando essa questão que a adoração é aqui e não lá, e vocês falam que a adoração é em Jerusalém
que não é bem assim, e fica esses embates. A mulher disse a ele, verso 25 ali, sei que Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Foi nesse ponto que os seus discípulos chegaram e ficaram maravilhados por ele estar falando com uma mulher. Contudo, ninguém disse, que procuras? Ou, por que falas com ela? Então a mulher deixou seu cântaro e foi-se à cidade. E disse aos homens, vinde ver um homem que me contou tudo que já fiz. Não seria este o Messias? Bom, provavelmente essa mulher ela não era pouca coisa, certo? Alguma influência grande ela tinha na cidade, certo? Para falar e para várias pessoas e elas acreditarem, né? Principalmente homens, né? Vamos dizer assim, acreditar na palavra de uma mulher naquele tempo, certo? Então, verso 30, eles saíram da cidade e foram em direção a ele. Disse interim. Os discípulos insistiam com ele, dizendo, Rabi, come. Mas ele lhes disse, eu tenho uma comida para comer que vocês desconhecem. Então os discípulos começaram a dizer uns aos outros, será que alguém trouxe algo para ele comer? Jesus disse a eles, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. E aí fica o meu questionamento aqui, mediante essa declaração de Jesus. Olha a perspectiva da qual Jesus ele trata a vida terrena e o seu caminhar aqui embaixo, certo? Será que essa não é também a nossa perspectiva dessa vida aqui embaixo? Como Jesus disse, a minha comida é o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, meu amigo, cada um de nós tem uma obra a qual o Senhor confiou na nossa mão. A nossa vida representa um grande potencial de tocar outras vidas, de alcançar muitas pessoas, certo? E agora, a gente tem essa mesma sede a ponto de que, assim como a comida é necessária para o teu corpo, você tem essa sede de completar essa obra, de seguir em frente e fazer essa obra acontecer? É isso que Jesus está explicando aqui. Sabe, a minha comida é essa, fazer a vontade de Deus. É mais importante do que comer, do que beber. Jesus que passou o dia inteiro caminhando, estava cansado, exausto. Muitos de nós estaríamos estressados, né? Assim como nós chegamos, você chega do seu trabalho estressado, que teu patrão te deu esporro lá, você teve um monte de problema, vindo para casa também o trânsito, você pega ônibus lotado e você chega totalmente cansado, não tanto quanto eu vejo Jesus aqui, porque caminhou praticamente o dia inteiro cansado, sem água, sem comida, e ainda fala isso, né? Que é mais importante do que tudo nessas questões do prazer terreno é fazer a vontade de Deus. E nós temos que ter essa mesma sede, esse mesmo anseio em nossa vida. E eu vejo que se a gente não tem isso, alguma coisa está errada. A gente tem que entender por onde, por que não existe em nós essa sede, essa busca constante. E sim mais sede para aquilo que as pessoas chamam de sucesso da vida aqui embaixo, que é você ser bem sucedido, por aí vai. A gente tem uma sede danada para essas coisas, certo? Ter uma vida confortável, né? Aproveitar as coisas boas da vida. Tristemente eu vejo muito pregador falando isso, não, as coisas boas estão aí para você aproveitar, né? Você tem que aproveitar mesmo, certo? Quanto tempo da sua vida é dedicado a essas coisas, ao dinheiro, a essas coisas, não que não tenha que ter, você tem que trabalhar sim, Deus não gosta de preguiçoso, mas a prioridade, o nosso anseio principal é completar a obra na qual o Senhor nos entregou, certo? Exatamente isso. Não dizem, verso 35, não dizem vocês que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Pois eu digo, olhai e levantai os olhos e observai os campos, já estão brancos para a colheita. Ora, aquele que ceifa recebe salário e reúne o fruto para dentro da vida eterna. Percebeu aqui? Jesus fala da seara, está falando de pessoas, está falando de ganhar almas, está falando de o compromisso do cristão, certo? Ou seja, aquele que ceifa recebe salário e reúne o fruto para dentro, fruto, percebe aqui? Trabalho, fruto para dentro de vida eterna. Para que tanto o que semeia quanto o que ceifa se alegrem juntos. Ou seja, pessoas pregaram o evangelho. Os apóstolos foram as colunas que anunciaram as boas novas, escreveram os evangelhos, as cartas que hoje formam a Bíblia. E nós continuamos esse trabalho, nós colhemos muito desse trabalho, certo? Pessoas vieram, atravessaram os continentes, né, os oceanos, para chegar no Brasil, pregar o evangelho. Pessoas que plantaram. E provavelmente, pessoas que pregam o evangelho para uma pessoa lá atrás, certo? Talvez você mesmo aí que está me ouvindo, nem se lembre da primeira pessoa que falou de Jesus para você, mas essa pessoa falou, ela semeou, e outros estão colhendo. Talvez outra pessoa que foi a última que pregou o evangelho e você se converteu, a última pessoa que você ouviu o evangelho e aí foi onde você se converteu, colheu, certo? Verso 37, aliás, o ditado, um é que semeia e o outro é que ceifa, é verdadeiro nisto. Eu vos enviei para ceifar o que vocês não trabalharam.
outros trabalharam e vocês entram no trabalho deles. Exatamente, meu amigo. O reino de Deus é assim. Uns vão plantar, outros vão regar, outros vão colher. Assim, o apóstolo Paulo também fala futuramente, certo? Quando existe aquela divisão em Corinto da igreja, certo? E é assim vemos o reino de Deus acontecer. Uns vão trabalhar para plantar, outros vão regar e outros vão colher. E é assim que é. Todos esses estão trabalhando para o reino de Deus. Ora, muitos dos samaritanos daquela cidade creram para dentro dele. Por causa, olha aqui, ó, novamente creram para dentro dele, compromisso, por causa da palavra da mulher. Você vê que essa mulher, ela tinha uma influência muito grande, certo? Essa mulher não era pouca influência, ela tinha uma influência grande ali. E ela foi o estopim ali por causa da palavra dela. Você observa que a partir de uma atitude de uma pessoa, o potencial que representa a vida dessa pessoa foi o motivo pelo qual uma cidade quase que inteira acreditar no evangelho. E esse é o potencial de nossas vidas também, meu amigo. Quantas pessoas Deus pode alcançar através da sua vida, mas você ainda está preocupado com as suas coisas. Qual a missão que Deus te deu para fazer? Pense nisso, reflita nisso, ao testificar que Ele me contou tudo o que tenho feito. Por isso, quando os samaritanos chegaram até Jesus, insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Muitos outros vieram a crer por causa de sua própria palavra. E diziam para a mulher, não é só por causa do teu dito que estamos crendo, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Messias, o Salvador do mundo. E é exatamente isso, meu amigo, exatamente isso. Então aqui não terminamos, é o capítulo 43, ainda estamos no capítulo 4, verso 43, então, continuando aqui, desculpa. Então, após os 2 dias, ele saiu dali e partiu para a Galileia. Ora, o próprio Jesus havia testificado que um profeta não tem honra à sua própria pátria. Quando chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, por terem visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Então Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Ora, havia um certo oficial do rei, cujo filho estava doente. Quando ele ouviu que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, ele foi até ele e suplicou-lhe que dissesse e curasse o seu filho, porque estava à beira da morte. Aí Jesus disse a ele: se vocês não virem sinais e prodígios de modo nenhum, crerão. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: vai, o teu filho já vive, seu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e se mandou. Ora, quando ele ainda estava descendo, seus escravos vieram a seu encontro e disseram: o teu filho vive. Então ele perguntou-lhes a hora em que ele melhora. E eles disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, o pai soube que foi exatamente na hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Creram ele e todos os da sua casa. Outra vez, vindo da Judeia para Galiléia, Jesus realizou este segundo sinal miraculoso. Bom, agora sim, acabamos aqui o capítulo 4 e vamos partir no próximo vídeo para o capítulo 5.